Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a lição 9 de hoje, ela tem como título A Terra como Dádiva. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 8, Levíticos, capítulo 20, versículo 22, Levíticos, capítulo 25, versículo 33. O que nós podemos observar nesses capítulos e versículos, aqui através das Sagradas Escrituras, que a palavra de Deus, ela diz que o planeta Terra e todos os seus recursos, elas são um presente generoso de Deus para o povo de Israel e também para toda a humanidade. Porém, isto implica em responsabilidade a todos, porque ela é uma propriedade divina, né? E Deus, quando deu as terras de Canaã para o povo de Israel, quando Moisés realmente recebeu essa autoridade de Deus para tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida de Canaã, Moisés, envia 12 espias para lá, para eles relatarem de como eram essas terras, que está lá em Números 13 e 27. E os espias, principalmente 2 espias, eles relatam da seguinte forma: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. E assim esses espias, eles ficaram maravilhados com o presente que Deus havia dado para Israel. E por isto tem essa grande importância de nós obedecermos ao Senhor, porque Ele sempre dá o melhor para nós. Porque a terra prometida, ela só produziria se houvesse um relacionamento íntimo, né, entre Deus e seu povo. E assim uma dádiva, um presente do Senhor, realmente eles ganhariam, né? Porque havia uma relação assim especial, né, entre Deus e o povo de Israel e a terra. Israel recebeu a terra de Deus como uma dádiva, um presente, né, como um direito assim inalienável, né? E quando o povo de Israel saiu ali do Egito, eles dependiam, se o povo de Israel, né, dependia totalmente do rio Nilo e dos sistemas de irrigação, que estavam aliados a um trabalho difícil, né, de arar a terra, trabalho árduo, né, para garantir a agricultura e as frutas e as colheitas necessárias para que eles se mantivessem, para a subsistência deles. E Canaã, no entanto, já é diferente, porque era uma terra prometida, porque é uma terra que Deus realmente já havia indicado, né? E lá a prosperidade das colheitas só dependia da chuva, e apenas Deus controlava o clima. E dessa forma a terra reforçava a lembrança contínua, né, da dependência de Israel relacionada a Deus. E assim, Deus estabeleceu condições, né, para o povo de Israel sobre o direito deles desfrutarem da possessão da terra prometida. E isso nós podemos observar nas Sagradas Escrituras, que ela está resumida ali no livro de Levítico, capítulo 25, e também em Deuteronômio 28, os quais ali definem posições assim, morais, né, que deveriam ser observadas, que Israel deveria cumprir. Caso contrário, Deus havia prometido que os levaria para um exílio.
assim como uma medida corretiva de educação, e ainda assim a perda da posse não significada a perda do título subjacente, uma vez que ele, Deus, também prometeu que sempre eu estaria de volta à terra, nós podemos ver ali em Levíticos capítulo 26, versículos 40 até 45. Mas por que isso? Então por que Deus realmente ele faz isto, né? Porque Deus ele é um Deus que não muda, é um Deus realmente fiel à sua aliança, e o que ele fala se cumpre. Ele já havia prometido a Abraão em juramento que ele entregaria a terra à descendência de Abraão como uma possessão perpétua, que ele mesmo Deus falou, que está lá em Gênesis 17:8. E assim, o Salmo, é assim Jó, no livro, no capítulo 38, versículo 4, ele diz algo realmente importante para nós, que diz lá: aquele que lançou os fundamentos da terra, ou seja, Jó falando de Deus, e diz lá, também o seu povo deveria cuidar dela. Assim havia uma relação especial entre Deus e a terra. E o povo de Israel recebeu essa terra prometida como um presente, não como um direito inalienável. O povo escolhido como uma nação santa, o sacerdócio real, só poderia habitar naquelas terras enquanto mantivesse uma aliança, obedecendo os estatutos de Deus, do Deus chamado Yahvé, e seguisse os preceitos dessa aliança. Ou seja, em outras palavras, eles não poderiam desfrutar a terra e suas bênçãos sem a aprovação divina. E isso, desde o início, Deus colocou essas condições, esses estatutos e mandamentos que deveriam ser observados, e as condições foram impostas desde a libertação do povo de Israel lá do Egito, quando Deus fez sinais e maravilhas dentro do povo. E assim como uma linguagem profética e messiânica, o Senhor desceu para livrar o seu povo das mãos dos egípcios, né? Porque ele tinha como povo especial dele o povo de Israel, que era o menor povo da época, um povo frágil. Deus escolheu ele, escolheu o povo de Israel para fazê-lo subir daquela terra ali do Egito a uma terra especial e boa, que é a terra prometida, a chamada Canaã, terra que manda leite e mel, que diz lá em Êxodo 3:8. E ele próprio, Deus, mencionou isto. E essa não tem sido a obra divina desde o princípio? Claro que sim. Ele desceu para criar a terra, ele desceu para criar o ser humano, para apresentar o seu plano de redenção ao homem também, após o pecado. Para ver a corrupção dos antediluvianos, Deus desceu para observar. Deus também desceu para ver os construtores da Torre de Babel. E para chamar também, desceu para chamar Abraão, Isaac e Jacó, e com ele estabeleceu essa aliança. E que Deus é perpétuo, ele se mantém para a eternidade. E com o povo de Israel não foi diferente. Deus desceu para confirmar a sua aliança e firmar o contrato que daria a terra prometida a eles. E as primeiras palavras ao povo de Israel foram: eu serei contigo, que está lá em Êxodo 3:12. A promessa de que o próprio Deus os conduziria, caminharia junto, e deveria ser suficiente para o povo a crer e acreditar nisto. E além do mais, a terra funcionava como uma janela pela qual Israel tinha uma visão ampla de Deus. Viver ali na terra prometida lhes recordava constantemente de que Deus era fiel, e Deus cumpria suas promessas, e ele era digno de confiança. Assim, nem a terra, nem Israel existiram a iniciativa divina, que era a base da sua existência. O ano do jubileu, que era comemorado pelo povo de Israel, era um ano de celebração. Aí a cada 50 anos era proclamada a liberdade na terra a todos os seus moradores, que diz lá em Levítico 25:10.
E os termos eram e aquelas terras, né, que eram tomadas pelos seus senhores por dívida, tudo, eles eram devolvidos nessa época aos seus possuidores originais, como Deus assim era bom, né, e instruía o seu povo. Era um ano de liberdade da terra, do homem. No dia da expiação, era soada a trombeta por toda a terra de Israel, proclamando as boas novas de igualdade e liberdade a todos os homens. Era um tempo assim de resolução, de resolver os conflitos, né? De remissão dos pecados do povo e de respeitoso e singular temor e obediência a Deus. Era um tempo de desfrutar de uma espécie assim de prévia da nova terra, de uma nova Jerusalém. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, nela habitareis seguros. É dito ali na Bíblia, em Levíticos 25:19. E assim, nós somos todos estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra, e nós precisamos manter essa verdade viva em nosso coração, obedecendo os estatutos e mandamentos de Deus, principalmente o quarto mandamento. Assim, a terra prometida estava envolvida, né, num relacionamento entre Deus e o povo. A terra ela é uma dádiva de Deus, mas permanecia a propriedade divina, exigida de todos os seres humanos fidelidade e obediência como prioridade para poder habitá-la ali. Embora o povo de Israel tenha recebido como promessas as terras de Canaã, como assim um presente de Deus, Yahvé, em última análise, Deus permanecia como o verdadeiro dono, né? Como o Senhor de toda a criação, como diz lá no Salmo 24:1. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem alertado, clamado através do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. É Jesus dizendo que o único meio de salvação é Ele. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe outra mediação. E que essa verdade, meus amigos, minhas amigas, você possa realmente entender isto e saber que aqui você é peregrino, né? O lugar que nós moramos aqui foi realmente uma dádiva que Deus deu para nós humanos morarmos, mas nós estragamos esse planeta. Ele tem que ser reconstruído de volta. E é por isso que Deus clama para aceitar somente a Jesus como Salvador e Senhor, para que na grande volta dele que se aproxima, ele, Jesus, levará todos nós para a nova Jerusalém nas mansões celestiais. Que você possa refletir sobre isto e que você tenha realmente um belo dia. É o desejo do seu amigo João Carlos Amorim.